Fala galera, tudo bem com vocês? Tô de volta aqui, pessoal, com mais uma dica e essa sim é uma dica super importante, pessoal. Hoje eu quero falar um pouco sobre um conceito assim que às vezes é bastante negligenciado por muita gente, tá? É um conceito que eu utilizo muito aqui no meu cotidiano do trabalho, tá? Como eu tô home office, então eu tenho procurado aplicar bastante esse conceito, tá? Que é o conceito de desenvolvimento, mas o desenvolvimento, pessoal, por meio da lógica de programação, tá? Isso sim é algo que muita gente tem negligenciado, ainda mais, perdão, ainda mais com a chegada das inteligências artificiais. Isso fez com que muitas pessoas, assim, de certa forma, se acomodassem, não não tivessem mais vontade de pesquisar, de raciocinar. O pessoal quer apenas perguntar para chat GPT, essas inteligências artificiais, qual que é a resposta do problema. E assim, nós que somos programadores, nosso trabalho é pensar. Programação se resume a pensar, se resume a raciocinar, é isso. Então eu quero falar sobre a questão da lógica de programação e mostrar como é que funciona aqui o meu processo de desenvolvimento, tá? Quando eu estou no cotidiano aqui do trabalho, ok? Das demandas e tudo mais. Então vamos lá, pessoal. Eu já tenho aqui um projetinho aqui todo estruturado, aqui no WebStorm. Estou tentando, pessoal, utilizar esse WebStorm aqui. Assim, aparentemente me pareceu bem legal, bem interessante. Ainda não descobri, na verdade, assim, as funcionalidades assim, principais que eu tenho, por exemplo, no VS Code. Mas aos pouquinhos eu vou transformando ele aqui. Certo? Então vamos lá, pessoal. Tem aqui o projetinho aqui, já está pronto. E eu vou rodar o servidor aqui com ng serve. Tá? Então ele startou. Aqui na porta 4200. Eu vou abrir e aqui está. Vocês devem lembrar desse projetinho que eu fiz uma postagem há um tempo atrás falando sobre ele, tá? E que é para ajudar o comércio local aqui, tá? Pessoas aqui de perto, tudo bem? E aí eu comecei implementando essa parte aqui dos produtos, de colocar os produtos, que é justamente o que o pessoal precisa, tá bom? E aí isso veio em boa hora porque eu pensei justamente de mostrar o processo de desenvolvimento por meio da lógica de programação e ao mesmo tempo também já ir desenvolvendo o projeto, ok? Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Deixa eu fechar essa aba aqui por enquanto. Aqui está o projeto, tá? Por enquanto só tem a marcação HTML, a estilização CSS e a navegação, tá? Então a navegação está aqui, ó. Aqui está o nosso carrinho de compras, que é esse aqui, tá? Onde a gente vai mostrar os produtos, vai fazer tudo. Aqui os cálculos. Vamos voltar. E por enquanto só isso. Nada está funcionando. O slide aqui, os botões não estão funcionando, tá? A nossa busca aqui por produtos, aqui por comidas, restaurantes, nada está funcionando, tá? Então, vamos lá, pessoal, dando início aqui. Eu sempre, pessoal, quando começo algum projeto e vou implementar alguma feature específica, eu sempre tento responder 3 perguntas, tá? O que é aquilo, para que serve e como se usa, certo? E aí eu começo da página atual, né, que eu estou, né, claro, vou começar a analisar aqui as partes funcionais do meu sistema, e aí de início a gente já vê a nossa busca aqui, tá? Temos aqui o header, mas esses links aqui não vão levar a lugar nenhum ainda, tá bom? Mas temos aqui o nosso campo de busca, tá? E a ideia aqui é basicamente buscar alguma coisa, não está funcionando ainda. A ideia aqui é buscar alguma coisa, tá? E renderizar a nossa lista do que foi encontrado, do que foi retornado pela nossa busca aqui, tá? Nesse componente, certo? Então, vamos lá. O que acontece? Essa daqui é a nossa
Primeira feature. Então, já começando aqui, já pensar na nossa lógica de programação, é o seguinte. Eu vou mostrar esse componente aqui para vocês, aqui das comidas. Aqui, eu vou abrir aqui, app. Eu gosto de separar as minhas aplicações dessa forma, tá? Os componentes aqui fixos, aqui que fiquem fixos nesse diretório. O diretório features, tá? Que é onde ficam as partes funcionais do sistema, tá? Pages, onde vão ficar aqui as nossas páginas. E esse shared aqui, tá? Esse diretório shared, que é para os recursos que vão ser compartilhados em diferentes lugares da aplicação, tá bom? Então vamos aqui, ó, features, tá? E aqui eu tenho o diretório home, que seria a nossa página home, tá? E aí vamos ver aqui o nosso componente, esse daqui, ó. Restaurantes populares, é esse daqui mesmo, tá? Por enquanto, pessoal, ele está fixo aqui, tá? Todos esses cards estão fixos, vejam só. Tem um monte de código aqui repetido, tá? Então, o que acontece? Já pensando na questão da lógica de programação, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar algum recurso aqui do Angular para a gente centralizar essa nossa lista de forma que ela fique disponível de maneira global para toda a aplicação, tá? Para a gente não deixar aqui fixo dessa forma, igual está aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Tem duas maneiras. A gente pode trabalhar com uma store, tá? Uma store do NGRX ou do NGXS, talvez, que são bibliotecas de gerenciamento de estado do Angular. Ou a gente pode simplificar um pouco mais aqui e utilizar um service do Angular, tá? A gente utiliza esse service para centralizar ali uma lógica ali específica, tá bom? Para que ela fique disponível ali de forma global, seja compartilhada com os componentes que precisarem, tá? Então aqui no nosso diretório aqui, ó, shared, eu já criei isso já, tá? Eu tenho aqui o diretório services, e aí, dentro do diretório services, eu tenho dois serviços. Eu tenho aqui a lista, tá bom? Essa aqui, tá? Então vejam só. É o nosso array aqui, ó, com todos os nossos objetos aqui. E eu também tenho aqui o filter, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui só a lista, para a gente mexer na lista. E aqui, pessoal, a gente já vai começar a utilizar os recursos, eu não vou dizer nem mais recentes, assim, tá? Porque não são novidades, assim, recentes, já faz tempo que foram lançados. Mas, assim, que são recursos que o Angular está tentando já priorizar. Como, por exemplo, aqui o uso de signals, tá? Então aqui, essa nossa lista aqui, ela é um signal, ok? Então, basicamente, o que a gente pode fazer? Eu tenho um diretório aqui de types e eu já criei já um type específico para a nossa lista aqui de comidas, tá bom? Então vamos aqui, ó. Temos aqui o nosso type e é esse daqui. Ele está dentro do diretório food list model e aqui está o nosso type. É esse aqui. Então aqui no nosso service, que é onde está aqui a nossa lista, a gente vai importar esse nosso type aqui, tá? Então aqui a gente coloca ele aqui, ele não vai ter sugestão, tá? Aqui a gente volta mais uma pasta e aqui está types barra food list model, que é o diretório, e aí barra o nosso type, tá? E aqui a gente define que está importando um type. Então só o que a gente vai fazer aqui agora, para ficar melhor, é tipar aqui a nossa lista, tá? Que é o nosso signal aqui. Então a gente vem e coloca aqui e dessa forma, tá? Dizendo que é um food list model array. É um array desse tipo aqui, ok? E aí o legal disso, né, que a gente já tem a segurança da tipagem, qualquer um desses dados aqui que eu mude, aqui por exemplo, se eu colocar outra chave, aqui ó, ele já vai dar erro. Se eu alterar o tipo,
aqui também da chave, aqui é um number, mas se eu colocar, por exemplo, um string, aí ele já vai dar erro também, então isso já é interessante já para nós. Passar exatamente o tipo que a gente definiu no nosso type, ok? Então, beleza. Aqui está tudo certinho na nossa lista e a gente já pode fechar aqui e vir aqui no nosso outro serviço, que é o nosso serviço de filtragem, que é o serviço que nós vamos utilizar para fazer a filtragem aqui, né? Porque a ideia, como eu falei, é o quê? É eu vir aqui digitar pizza, por exemplo, aí quando eu clicar, ele renderizar para a gente aqui, retornar, não é? Só as comidas aqui do tipo pizza, tá? Ou se eu ainda colocar, por exemplo, só um P, por exemplo, aliás, colocar um A, ele retornar todas as comidas aqui que tem a letra A, tá? Aí no caso ele retornaria aqui essas comidas aqui, tá? A pizza, sushi, o sabor caseiro, aqui, tá? Então, para a gente conseguir fazer essa filtragem, é ideal que a gente crie um serviço também, tá? E a gente tem aqui o nosso service, que é o filter list, tá? Tá vazio aqui o nosso service. E a gente vai trabalhar na nossa filtragem, tudo bem? Então vamos lá, só vou dar um espacinho aqui no import pra gente, tá? Que tá muito calor. Eu vou ligar aqui o ventilador, pessoal. Se ficar um ruídozinho, tá? Eu vou tentar melhorar na edição. Mas é porque o calor tá muito intenso aqui em Brasília. Mas vamos lá. Eu vou criar aqui um método que é o método que vai servir para fazer a filtragem. Então vamos lá. O método vai ser o filter list. Tá? Opa. Aqui. Nosso filter list. E aí, de parâmetros aqui, a gente vai ter que receber dois parâmetros, que são esses aqui, pessoal. Vejam só. A gente vai ter que receber aqui o nosso input, tá? Que é o valor que a gente vai usar para filtrar. E vamos ter que receber a lista também, que é a lista que vai ser filtrada. Então, vamos colocar aqui vou colocar element name, tá? Porque pode ser que essa lista mude. E se ela mudar, já vai ficar mais descritivo o parâmetro, element name. Porque se eu colocar, por exemplo, food name, vai ficar explícito que o parâmetro seria um parâmetro apenas relacionado a comidas. Mas pode ser que futuramente eu coloque também restaurantes, estabelecimentos. Então vou colocar aqui o element name, que é um string, tá? E o element list. E o element list, ele é o food list model, aqui array. É um array desse tipo. Perfeito? Então, aqui está o nosso método e os nossos parâmetros que a gente precisa receber para a gente fazer a nossa filtragem. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui na nossa filtragem, a gente vai ter que ter uma lista aqui nova para quando a gente filtrar o item, a gente mandar para uma lista nova. Tudo bem? Aí a gente armazena nessa lista nova todos os itens ali que foram filtrados e aí a gente só mostra na tela. Tá bom? Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso colocar aqui, ó, uma let new list elements, tá? New list elements, isso vai receber aqui o nosso array, só que também é um array desse tipo aqui. Muito importante a gente estar definindo aqui as nossas tipagens, já para a gente ter a segurança. Tá? Então, vamos só copiar. E aqui no final só o que a gente faz aqui é retornar essa lista já com os itens filtrados. Tudo bem? Então aqui a gente vem e faz aqui a nossa lógica. Então vamos lá, pessoal. Já pensando aqui em lógica de programação. Como é que a gente pode fazer isso aqui?
Então, basicamente, é o seguinte, a gente tem uma lista. A gente tem que verificar individualmente cada item da lista ali. Para fazer o seguinte, para digitar um nome no nosso input, por exemplo, digitar pizza. E aí esse valor pizza que está no input, a gente comparar com todos os itens da nossa lista para ver se tem algum objeto ali cuja chave é exatamente igual ao valor do input. Então, para simplificar, eu digito no input pizza. A gente tem que criar uma lógica para ver se tem algum objeto com esse nome pizza. Alguma chave com esse nome pizza. Pode ser o nome da comida, pode ser a categoria, seja o que for. Tá bom? E para fazer isso a gente tem que iterar sobre a lista, sobre cada um dos itens. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos iterar sobre a lista. Isso aqui tudo é lógica de programação, pessoal. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? Iteramos aqui sobre a lista primeiro, para começar. E aí a gente pode procurar algum método de array que a gente consiga verificar, tá? Se dentro do array existe algum valor, tá? Que seja igual ao valor de fora. Tudo bem? Alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso navegador e eu vou no W3 Schools. Então vamos ver aqui. A gente vem aqui no JavaScript. Vamos procurar aqui por arrays. Arrays aqui, methods. Ó, eu acho que esse search aqui, ó, search. JS array search, ou seja, busca, não é? Então vamos ver aqui. Então, olha só que interessante. Temos vários métodos aqui. Find index, find last index. Esses aqui não vão servir, tá? Porque esses aqui é para encontrar elementos individualmente pelo índice, tá bom? Index of, tá? Last index, includes aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse includes aqui, ó, tá? Então vamos ver aqui. ECMAScript, tá? O elemento aqui, ó, tá? Array find, não, ele veio para o find, tá? Aqui, ó, includes. ECMAScript para os arrays, tá? Permite checar se um elemento está presente em um array, tá? Perfeito. Basicamente seria isso aqui, incluindo not a number, tá? Index of e unlike. Mas basicamente seria isso aqui mesmo. Permite checar se um elemento está presente no array. Então, basicamente, a gente pode usar, então, fazer um teste, pelo menos. Começar a fazer um teste com esse includes aqui. Perfeito? Então, vamos lá. O primeiro passo que eu falei, não é? Iterar aqui sobre a nossa lista. Então, o que a gente pode fazer? Eu não gosto de... aqui, eu vou dar um tab para ele completar. Eu não gosto de usar esse for, pessoal, aqui, porque eu acho ele uma estrutura de repetição muito manual. Tá? Vamos usar aqui uma coisa mais dinâmica. Tá? For. Por exemplo, o for of mesmo. Esse for of ele pode servir para a gente. Tá? Perfeito. Então, temos aqui o element, só que eu gosto de sempre colocar aqui uma variável chamada iterator, tá? Seria a variável que itera sobre os nossos elementos. E perfeito, temos o nosso for of, aqui onde a gente vai iterar sobre cada um dos elementos, e agora o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma verificação, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. If estrutura condicional if e vamos fazer o seguinte, vamos testar esse includes. Então vamos fazer assim, ó, iterator ponto, aí ele já me dá as propriedades, né, que foi o que a gente tipou, não é, o nosso array. Aí o nosso iterator, aqui ele está dando o autocomplete aqui, iterator ponto foodname. E deixa eu só apagar aqui, pessoal, que eu quero pensar mais um pouquinho com vocês na lógica aqui para ficar ainda mais interessante, porque vou tirar aqui por enquanto. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Eu creio que quando a gente digitar aqui nesse input, aqui, ó,
eu creio que quando a gente digitar nesse input, ele vai fazer a distinção exata do nome da comida. Ou seja, se eu quiser filtrar aqui, por exemplo, por pizza, eu vou ter que colocar o P maiúsculo e as demais letras minúsculas, e isso não é interessante, tá? Então, vamos lá. A gente vai precisar também de um outro método para a gente conseguir digitar aqui, independente do tipo de texto, se ele for letra minúscula ou maiúscula. Basicamente é isso. Se eu digitar a letra minúscula, tem que filtrar. Se eu digitar a letra maiúscula, tem que filtrar. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso iterator.foodname. A gente vai fazer pelo nome, tá? Aqui da nossa comida mesmo. Tudo bem? Vou dar um S. Iterator.foodname. Como foodname é uma string, ele vai ter o método, como é que é o nome? To lowercase, que seria o minúsculo, tá? Pra gente ver aqui. Deixa só eu tirar aqui. Aí a gente vai ter esse método aqui, to lowercase. Aqui. E aqui a gente vai passar o nosso... Vamos testar, né? Vamos testar. O nosso includes aqui, tá? E aí nesse includes, o que a gente passa? O que a gente vai querer verificar se existe dentro do array? Não é o valor que a gente digitou no input? Então a gente passa o element name, tá? O nosso element name, e também a gente encadeia nele aqui um to lowercase, tá? Para não acontecer aquela distinção de letra maiúscula e minúscula. Então, ok. Basicamente é isso aqui. Então, eu tenho aqui já o método, tá? E aí, se passar nessa verificação toda aqui, ó, que basicamente a verificação aqui é a seguinte: verifica dentro do array, tá? Se dentro do array existe esse valor que eu digitei no input. Basicamente, essa verificação está fazendo isso, da linha 15. Aqui, tá? Se passar por essa verificação, aí a gente simplesmente adiciona esse item na nossa lista, que é essa lista aqui de cima vazia, tá? Então a gente vem aqui, ó, coloca essa nossa new list aqui, ponto push, tá? Iterator. Aí a gente manda esse item aqui, ó, tá? Que é o item que está passando pela verificação, ok? Então já temos aqui a nossa lógica pronta. E aí, pessoal, eu já vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu quero construir aqui uma playlist bem completa, tá? De todo o processo que eu utilizo aqui para o desenvolvimento por meio da lógica de programação, 100% focada em lógica de programação, tá bom? E aí a gente então vai se ver no outro vídeo, onde eu vou dar continuidade, certo? No nosso projeto, tá? E a gente vai começar a ver as coisas funcionando aqui, certo? Até lá.